Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. E vamos continuar falando sobre o relacionamento e a importância dele em nossas vidas, mais do que nós imaginamos, né? Vocês já perceberam que desde que nós nascemos, nós começamos a nos relacionar com o outro, com o meio e com a nossa interpretação. O que é mais interessante, porque nós nos relacionamos com aquilo que nós achamos que é ou não é verdade. Como assim? Como que isso se dá? Eu vejo o mundo pela minha ótica. Eu julgo o mundo pela minha ótica. Por isso que umas pessoas gostam, outras não, outras têm tudo o que quer e mesmo assim não estão satisfeitas, porque depende muito de como eu interpreto. E isso é tão sério que eu trabalho muito com suicídio. Eu tenho uma especialização em Winnicott, que é um psicanalista que trouxe bastante essa questão do suicídio. E no ano de 2017 e 2018 foi assim o ápice de índice de suicídios. E por incrível que pareça, eu recebo, porque o suicídio ele é assim, teve uma fase que foi um modismo, fizeram um romantismo, romantizaram o suicídio, isso é um fato. Mas nós temos as pessoas que têm uma predisposição ao suicídio, essas que me preocupam. Elas não querem morrer, mas elas não controlam a vontade de praticar o ato. Essas me preocupam bastante. E o que mais eu percebo em consultório? E em adolescente, sobretudo. Adolescente eu considero até 25 anos, porque eu levo em conta a fisiologia e não a idade. E enquanto tem hormônio aí, né, muito latente no corpo, ainda é adolescente. Então, a adolescência ela vai terminar aí por volta de 21 até 25 anos, depende da pessoa. E eu percebi muito que alunos de medicina, porque eu atendo uma faculdade de Araguari, alunos de medicina têm um índice muito grande. Por quê? Alguns motivos. O primeiro e mais grave é que tem pouca dopamina no cérebro, pouquíssima dopamina. E esse hormônio é o hormônio que te dá prazer, o prazer de viver, o prazer de estar no aqui e agora, o prazer nas coisas do dia a dia, nas pequenas alegrias. Pessoal que estuda medicina em Araguari tem um poder aquisitivo relativamente alto. São pessoas que têm uma condição financeira boa, muito boa, e um status social elevado. O que tem a ver isso? Normalmente esses pais não permitem que os filhos façam grandes esforços ou esforços pequenos que geram dopamina no cérebro, como arrumar a própria cama, lavar uma louça, cuidar das próprias coisas. Por que é importante? Essa relação com o cuidado com você te gera uma responsabilidade consigo. A relação de você cuidar daquilo que é do outro gera responsabilidade com o outro. Os afazeres de casa são o melhor exercício para isso, porque envolve convívio íntimo. Portanto, para quem é mamãe, para quem é papai, vovô e vovó por aí, ou tios, né? Permitam que os seus filhos façam atividades em casa. Tem até uma tabela de atividades próprias para as idades. Certa idade jogar lixo fora, certa idade lavar uma louça, arrumar a cama é uma obrigação. Ah, mas eu tenho um monte de funcionários. Aí entra o que eu quero dizer do pessoal da medicina. Tem a arrumadeira, tem a passadeira, tem a lavadeira, tem tantas pessoas fazendo por seu filho, ele vai fazer o quê? A não ser se divertir e ter muito entretenimento. O que mais ele vai fazer? E você agora, que já é adulto e é dono da sua vida, aí você trabalha, ou às vezes não trabalha, não sei, na sua vida, mas quanto tempo você fica no entretenimento? E como você faz com as suas coisas, que são obrigação sua, mas que você terceiriza, porque é muito melhor, né? Então, alguém para arrumar nossa cama, alguém para arrumar nossa bagunça,
É muito melhor. E ficarmos o dia todo em frente à TV, vendo série, jogando, não sei o que vocês fazem. Mas esse tipo de atitude impede que você tenha dopamina no cérebro. Fora a alimentação, que é gerado tanta alimentação ruim que também abaixa a dopamina. Então, fast food demais, porque é muito rápido, é muito prático e resolve todo o problema. E as coisas que tem muita farinha branca, além de serem muito gostosas, e não é que não pode, pode, só que tem que ter um equilíbrio. Elas são mais rápidas de serem preparadas. E as crianças já acostumaram e elas dão trabalho para comer verdura. E os pais não impõem um limite. Tadinha, não força não, ela não quer. Não é isso? A gente não pode forçar, porque a criança às vezes faz vômito. Isso pode acontecer? Sim, mas a gente pode ir driblando de um jeito ou de outro, ou aquilo que deu vômito, que você não sabe se realmente é o organismo que rejeitou ou não, mas você pode colocar outra coisa no lugar. E o que fazemos? Nós optamos sempre pelo que é mais fácil. O que salva as crianças são atividades. Por isso que nós temos crianças tão ansiosas nessa época de pandemia, porque o que salvava as crianças era o excesso de atividade, era pular o tempo inteiro, falar, gritar. Isso salvava as crianças das outras coisas que faltavam. E agora, todo mundo preso. E aí fica a preocupação. E voltando então ao suicídio, essas pessoas estão terminando a faculdade e aí completaram tudo entre aspas, né? E o que mais? E agora? Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu não tenho força para sonhar. Por quê? Não teve tempo ocioso. Não tenho o poder da imaginação. Então eu não tenho força para produzir. Força que eu falo é tônus muscular, é atitude, é dopamina no cérebro, é serotonina. São essas coisas que te faz ter o ímpeto de ir. E aí perde o sentido. E perdendo-se o sentido, vem então essa vontade de tirar a vida, tá? Fora todo o romantismo que nós temos também, né, nessa questão do suicídio. Por que isso acontece? Porque o entendimento da relação com o outro ficou abalada. Então eu não quero conviver com o outro. E se eu não quero conviver com o outro, automaticamente, pessoal, eu não quero conviver comigo, tá? Isso é uma dinâmica do seu cérebro. Não é uma opinião da Daniele, não. Isso é um fato. Nós tentamos nos revelar através do outro. Nós buscamos a nós mesmos no outro, só que sem perceber e sem entender. Porque é muito típico do dia a dia. É muito rotineiro o movimento e um movimento muito rápido também do meu cérebro. Eu não tenho noção que eu senti, que eu pensei, que eu fiz comunicação sináptica, porque você faz isso zilhões de vezes por segundo e você capta aí pouquíssimo. O restante tudo vai para o inconsciente. Enquanto nós estamos conversando aqui, foram tantas informações e nós captamos pouquíssimas. O que sobra é o que consegue sair pela nossa boca e o que fica registrado no consciente, tá? Então, nós buscamos a nossa completude no outro. E se nós temos frustração demais e demais, porque a frustração é boa dentro de um limite, nós vamos então perdendo essa força, tá? Fisiologicamente, nós temos algumas estruturas como o feminino busca pelo masculino, o masculino busca pelo feminino, sempre, sempre. E na relação homossexual também. Nós não teremos duas pessoas com a energia masculina juntas. Nós teremos alguém que fará um papel feminino e alguém que fará um papel masculino. Agora, o ideal seria o homem e a mulher, sim, por uma questão fisiológica. Falo isso com naturalidade. Por quê? Porque eu estou falando de fisiologia, então não me julguem mal. Por uma questão fisiológica, o feromônio masculino busca pelo feromônio feminino e assim vice-versa, né? Dessa forma, vice-versa, tá? Agora, quando a relação é homossexual, vocês vão perceber que existe um feminino e um masculino também. Essa é uma busca do ser humano. Então, quando você faz um trabalho que você consegue se identificar, que você consegue se enxergar, que você consegue ver os seus limites, quem você é, as suas mazelas, né, os seus defeitos e as suas qualidades, tem uma tendência a você permitir que o outro viva a vida dele.
Porque quanto mais distante você está do outro, de você mesmo, mais você controla o outro. Mais você quer que o outro faça aquilo que você quer e haja de acordo com aquilo que você pensa. Como se aquilo que você pensa fosse o correto. Certa vez eu tive uma paciente que ela me disse assim: doutora, a senhora entendeu? E eu disse para ela: entendi, mas não concordo. E ela me disse o seguinte: se a senhora não concorda é porque a senhora não entendeu. Gente, pensa nisso. Então, eu só vou entender quando eu concordar com a pessoa. Do tamanha fé de estar absolutamente correta. Então, eu teria que concordar, porque enquanto eu não concordasse, eu estaria errada. E é isso que nós fazemos com as nossas crenças, principalmente a crença religiosa. Porque é assim que eu entendi, e se não for assim, sinto muito, você vai queimar no fogo do inferno. Não tem uma opção de ouvir uma segunda vertente. Aquilo que já colocaram na minha cabeça, já incutiram na minha cabeça, é a verdade absoluta. E eu não consigo olhar para lugar nenhum. Até porque eu tenho medo que se eu olhar para algum lugar, eu posso ser punida. E aí nós criamos seres. Tem uma música que fala assim, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu adoro a parte tradicional, acho importantíssima, mas desde que tenha coerência, desde que tenha um objetivo. Ser tradicional apenas para manter a tradicionalidade, como que palavra que eu uso para isso? Seria talvez uma falta de córtex pré-frontal. Sabe o que isso significa? Uma falta de pensar, uma falta de inteligência. Mas a gente não usa palavras grosseiras. Não é? Então, pessoal, repense as suas crenças. Pode ser que você esteja certo. Sim, pode ser. Pode ser que estejamos certos. A questão não é se estamos certos ou errados. Não vem ao caso isso e não é isso que eu estou falando. A questão é permitir que o outro tenha a vida que ele quer ter para que você tenha a sua. Quantas pessoas entram no meu consultório e falam assim, doutora, a senhora acha que eu estou certo ou que eu estou errado? Eu não sei. Se concordar comigo, tá certo, e se discordar, tá errado? Não, eu não sei. Mas como você se sente diante disso? Algumas coisas básicas é possível que eu fale para você que está certo ou errado, como eu matei alguém, está certo ou errado? Está errado porque você invadiu o espaço do outro, cometeu um assassinato, tirou a vida de alguém que não lhe pertencia. Eu roubei, certo ou errado? Errado, porque você pegou algo que não pertencia a você. Você infringiu o limite que é o outro. Então, algumas coisas estão erradas nesse sentido, né? Agora, nós pegamos detalhes das nossas vidas. Vou dar um exemplo aqui bem grotesco. Eu matei em legítima defesa, está certo ou errado? Aí julguem vocês. Então, não é matar que é errado, talvez. Talvez seja como. Eu roubei porque minha família estava todo morrendo de fome, eu precisava dar comida, eu pedi, não me deram, eu peguei um saco de arroz. Certo ou errado? Não sei, não entro nesse mérito, não cabe a mim. Graças a Deus, não saberia julgar. Então, o importante aqui para nós não é se a pessoa está certa ou errada, não é o que ela fez ou deixou de fazer, é como ela fez e como ela deixou de fazer. Agora, cabe a nós nos relacionarmos ou não com a pessoa e não mudar a vida dela. Aí não cabe a nós. Só que nós vivemos num mundo no qual as pessoas buscam a perfeição o tempo todo e buscam o topo. Então, quanto mais tem, mais quer, mais tem, mais quer e assim vai. Um mundo também de muita aparência, porque ninguém sabe os bastidores, mas nas mídias sociais você vê muita foto bonita, muitos lugares bonitos, né? A pessoa às vezes viajou, pagou em 59 vezes, mas ela viajou, e aí você julga que essa pessoa está bem demais e aí começa aqueles julgamentos todos. Ou a pessoa realmente está bem demais de situação e qual o problema? Né? Deveríamos vibrar por essa pessoa. Olha que lindo que lugar que a pessoa está aproveitando. Normalmente temos muita crítica. O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos o tempo todo com foco no outro. A gente só vai deixar o outro em paz quando o foco formos nós.
E aí, nós ficamos com foco no outro e reclamando que o outro fica com foco em nós. Porque a gente fala assim, mas as pessoas não cuidam da vida delas. Será que a gente cuida da nossa? Porque é a frase que eu mais escuto. Nossa, você já viu? Ninguém cuida da vida própria, né? Todo mundo fica cuidando da vida do outro. Você cuida da sua vida. Seja honesto com você, que eu não vou nem saber. Você cuida da sua vida? Porque, hora ou outra, nós nos pegamos cuidando da vida do outro. Isso é nosso, do ser humano. Às vezes, a gente vai fazer algum comentário, a gente até faz uma brincadeirinha. Vamos tirar a licença para a gente falar alguma coisa? Porque a gente faz isso, né? É inerente ao ser humano. Só que isso não é uma questão de, nossa, errado, é um pecado. Não, isso só faz mal. Quando fazemos isso de forma a nos sentirmos indignados. Vou dar um exemplo. Alguém na televisão fez algo que você discorda e você fica indignado. Gente, você nem conhece a pessoa. Com que direito nós ficamos indignados? Gustavo Lima separou e eu estava olhando os comentários. O pessoal fazendo muita crítica, né? Que absurdo, que isso. Ninguém sabe o que aconteceu, porque é uma figura pública. Ok, mas e aí? Ninguém sabe o que houve, o que tinha lá dentro. Se um era certo, se o outro não era, se os dois estavam errados. Normalmente um casal, né, vão ter atritos e nós vamos conseguir achar coisas certas e erradas. Então as pessoas têm uma preocupação demasiada com o outro. Isso é fuga de si mesmo. E uma fuga muito grande. E é uma estrutura do ser humano. Por isso nós estamos frisando tanto nisso aqui com vocês. Quando clarear isso na sua mente, você vai conseguir olhar para você, conseguir deixar o outro viver e conseguir organizar a sua vida. Só que nós vivemos numa sociedade que tem muita mentira desde o início, desde coisas pequenininhas. Mentira, traição, invejas, vaidades. Então nós temos esse dinamismo de falta de qualidade e acolhimento. E o que acontece? Porque eu contei para vocês aquela passagem, né, do sábio com a árvore. E é exatamente aquilo, vou lembrar vocês. O guru perguntou ao mestre, né, o que ele precisava fazer para ter uma vida de paz, uma vida boa, e o mestre fala, seja gentil, ame, respeite, etc. E ele responde, mas disso aí todo mundo sabe. E o mestre diz que uma criança de 8 anos sabe, mas uma de 80 não consegue fazer. Então é mais ou menos isso. Nós tropeçamos pelo óbvio. Não pensem vocês que o nosso maior mal é um câncer que chegou de uma vez, que é uma doença que vem, todo mundo tem muito medo dela ainda. Por mais que agora ela é uma doença mais tranquila, as pessoas ainda têm muito medo. Não pense vocês que é um diabetes que chega que abala. Não é. De repente você não tem nada e está abalado, não sabe nem por quê. Ou de repente você já teve esse tipo de doença, já melhorou, já deu a volta por cima e ainda está abalado e ainda não sabe por quê. E você não sabe por quê? Porque são pedrinhas tão pequenininhas que nós não observamos. Ninguém tropeça na montanha. Você só tropeça naquilo que você não vê ou naquilo que está na sua frente e você não percebeu até que estivesse em cima. Da mesma forma é com a nossa vida. Freud fala que se não tomarmos distância, não perceberemos a nossa falta. Por isso que quando somos mais velhos falamos o seguinte: se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente. Faria igual. Porque você é aquela pessoa sem o aprendizado. E a beleza está aí. É aí que eu quero que você veja a beleza. Porque quando você se arrepende de algo que você fez, é o primeiro passo para que você melhore. Então, aquilo de ruim que você fez, ele torna-se bom nesse momento, se você permitir. Então, nós vamos entender que aquilo que nós imaginamos ser ruim, talvez não fosse. É como se nós olharmos para um monte de criancinha com câncer e falar, cadê Deus? Deus está ali, porque aquele câncer pode ser o que está restaurando e embelezando o espírito. Mas nós não conseguimos perceber assim. Então, se você tem algo na sua vida que você se arrepende,
Que delícia! É o primeiro passo para a sua mudança e para o seu aprendizado. Você pode voltar atrás? Não, porque se você voltasse atrás, você não teria o aprendizado de hoje. Você não estaria deslumbrado com você, com tanto potencial que você tem. Você teria que ter passado por aquilo. Agradeça então pelo que você passou. Porque senão, você não teria as fichas caindo de uma forma tão linda como no seu momento presente. E lembre-se disso, nós não tropeçamos na montanha. Isso significa que os nossos problemas são o acúmulo de tantas pedrinhas minúsculas na nossa vida. Como identificar isso? Atenção, que também é uma coisa que eu tenho falado muito para vocês. Raciocínio. Pense a sua vida todos os dias. Faça um exercício que vai demorar 30 segundos. Deita e fala o que eu fiz de bom hoje e o que eu não fiz de bom. O que eu me orgulhei de mim hoje e o que eu não orgulhei, para que você melhore. Preste atenção quando você for falar, se você quer mais ter razão e colocar a raiva para fora ou se você está agindo com coerência. Se quando a pessoa grita com você, você grita mais alto por orgulho ou para desabafar, porque não tem outro motivo de você gritar, a não ser que você esteja com um problema, porque a pessoa que grita com o outro, tratando mal e agredindo, o problema está com essa pessoa. Se você repete e você reage, você está sendo igual. Eu gritei porque ela gritou. Minhas filhas têm essa mania. Mamãe, eu briguei porque ela brigou primeiro. Eu falei, brigou as duas. Quem começou é menos importante. Se quisesse evitar, tinha ido pro quarto, né? Assim eu falo com as minhas crianças. Porque elas vão fazer isso. Pensa, irmãos convivendo junto. Nós já fomos dessa idade, imagina. Então, se você reivindicou, você é igual. Você só reivindicou depois, só foi atrasado. Mas é igual. Então, repense as atitudes. E uma das coisas que eu quero deixar mais claro, essa apostila de hoje eu quero que vocês leiam bastante, porque tem todo um trabalho de Descartes e depois de Baruch de Spinoza, falando da relação que nós temos com Deus, porque Baruch de Spinoza fala muito de Deus. Ele é muito mal interpretado, né? Mas os maiores filósofos, os que têm nome, até os cientistas, né, que estudam Baruch de Spinoza, que tem o index em alta, eles defendem Spinoza como aquele que creu em Deus, né? O restante como panteísta, e ele não era panteísta. Por que eu estou citando ele? Porque de repente vocês querem ler algumas obras, né? Então Baruch de Spinoza é muito bom. Descartes, ele fala do eu e do outro, não é uma obra assim de unidade não, mas faz com que a gente entenda a relação do eu e do outro, que ela é muito importante, o quanto nós nos baseamos no outro, tá? E hoje eu quero que vocês tenham isso muito firme na mente de vocês. Deixa os outros em paz. Alguém já deve ter falado para você assim, fulano, pelo amor de Deus, você está enchendo a minha cabeça, porque a gente faz isso. Você está sendo chato, você está falando demais. A pessoa está falando isso porque você está invadindo alguma coisa que é dela. E possivelmente você já estressou com alguém. Nossa, essa pessoa está falando demais da minha cabeça, essa pessoa está me irritando, porque ela invadiu o seu espaço. Se tiver atrito, tem coisa errada. Para ter o que nós consideramos certo, precisa ter paz. Então, se na sua casa tem paz, as coisas estão andando melhor. Se na sua casa tem amor, tem compaixão, estamos andando bem. Lembrando que, vou falar sobre a empatia para vocês entenderem o que é empatia, tá? Empatia não é você sentir a dor do outro, porque isso é impossível. Eu teria que abrir sua cabeça e ligar neurônio. E isso, cientificamente, é impossível. Isso não foi inventado ainda. Não tem jeito. Então, você nunca, pelo menos no tempo de agora, isso eu não sei a ciência se descobrir outra coisa lá pra frente, né? Porque descobrem tantas coisas. Mas no hoje, você nunca vai sentir o que o outro sente. No hoje, nunca. Olha pra você ver. Então, no hoje é impossível você sentir o que o outro sentiu. Então, aquela história de aqui, se coloque no meu lugar. A pessoa pode, no máximo, aproximar. Isso é empatia. E respeitar é compaixão. Porque empatia, só de falar assim, eu entendo, mas não tem movimento, não tem compaixão. Então, entendam isso. Empatia é
Você perdeu um filho, o fulano perdeu um filho. Os dois vão conversar. Não tem como, a dor não é a mesma. Ah, mas perdeu junto no mesmo dia, igual, foi criado junto. A dor não é a mesma, porque são pessoas diferentes. Hoje eu estava dando uma aula mais cedo, gravando uma aula, e tinha algumas pessoas assistindo junto, que eram alunos que queriam assistir. E um deles me perguntou o seguinte, mas então a técnica não é suficiente, a teoria não é suficiente? Com toda certeza eu disse não. Mas como assim? Eu falei, não é. Nós não temos ser humano igual. A técnica, a teoria é para nos orientar. Não somos iguais. Não sentimos igual, não pensamos igual. Então, empatia é você só respeitar que o outro está triste, aproximar daquela dor e acolher se você der conta. Se você não der conta, fica na sua. Isso que é empatia e compaixão. Então, nós cobramos que o outro sinta aquilo que nós estamos sentindo, gente, e principalmente com o filho. A gente quer que o filho entenda que nós sofremos com o pai ou com a mãe. Impossível, o filho ama. Ah, mas ele foi um traste, mas o filho que conviveu ama. Nós pegamos algumas exceções de filhos que não amam quando criança. A maioria ama. E aí, olha como que é complicado ficar do lado do pai ou da mãe. Escolhe. Você quer ficar com o papai ou com a mamãe? Gente, não façam isso jamais. A minha amiga, o meu amigo não se colocou no meu lugar. Não, ele não dá conta. Ele é frio. Não, gente, às vezes não é frio. Ele não consegue sentir o que você está sentindo. E isso é relacionamento. São detalhes muito pequenos. São detalhes pequenos demais. Que são os que nos fazem mal. Como eu disse, nós não vamos tropeçar na montanha. O que eu quero para hoje? Seja lá o que você fez, né? Agora não o que o outro fez com você, o que você fez com o outro. Agora a gente vai inverter. A gente sempre vem falando o que a vida fez com você, o que a vida te deu, você vai construir. E hoje nós vamos inverter. O que você fez de mal para você ou para alguém, seja lá o que for. Aqui eu estou colocando condições extremas, pode ser o que for. O que você vai fazer agora? Qual o aprendizado? E o aprendizado mais difícil é quando envolve o processo lutório, porque nós temos aqui no Ocidente um hábito de endeusar as pessoas que faleceram. Elas continuam sendo as mesmas pessoas, do mesmo jeito, mas nós endeusamos as pessoas. Para quem tem a crença de que somos eternos e não morremos, né? Que passamos para outro plano, a pessoa está te olhando com um olhar muito amoroso. Para quem não tem essa crença, a pessoa não está te vendo. Ou seja, só tem ponto positivo na questão da culpa. Para quem acredita que a pessoa está vendo, ela está em outro plano, com outra visão. Então, ela não está importando com o que você fez. Para aqueles que não acreditam nisso, a pessoa não consegue te ver aqui. Entendem? Então, a culpa é você querendo se punir, não é o outro que se foi. Para a pessoa que eu fiz mal ainda está aqui. Se você não tiver coragem e não quiser pedir o perdão, pelo menos que sirva a lição para você. Que o importante é mais a lição. O ato de pedir perdão é só um movimento que ajuda demais no seu orgulho, quebra muito o seu orgulho. Mas se você ainda não consegue, pelo menos que fique uma lição de que você fez algo com alguém. Ah, mas ele também fez. Hoje você não vai olhar quem te fez, o que você fez. Ele gritou comigo, ele me xingou, mas você também xingou e gritou? Porque se você fez, você fez. Agiu igual. Não, mas eu agi na minha defesa. Não interessa, agiu da mesma forma. E hoje eu quero que vocês pensem nisso. Aquilo que eu fiz de mal, hoje está sendo meu aprendizado para lavar a minha alma, para eu ter orgulho de quem eu estou me construindo. Por mais que você não veja talvez beleza, existe uma beleza oculta em tudo. Tem um filme que chama Beleza Oculta, depois vocês assistam. Em tudo existe uma beleza oculta. As coisas estão perfeitas no devido lugar. Precisamos enxergar a positividade e as letras pequenininhas que estão escritas para nós. Que quantas vezes nós deixamos passar, sem perceber, sem conseguir ler. Põe uma lupa, leia essas letras pequenas. Isso vai ser muito importante e gratificante para a sua vida. Eu
Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer a respeito das relações interpessoais. O quanto isso é mais importante do que imaginamos e a relação conosco mesmo, que é mais importante ainda. Uma vez eu participei, não sei se vocês conhecem a ayahuasca, né? Ela ela expande a consciência. E nesse trabalho eu estava conseguindo perceber o quanto tudo era o meu olhar. Eu queria que todo mundo pudesse sentir da experiência que eu tive. Porque eu consegui olhar para o meu redor, nem perceber o tempo, e perceber como eu julgava uma coisa ou outra. Parecia que eu estava do lado de fora julgando. O ideal seríamos fazer isso. Estar do lado de fora para conseguir perceber o quanto nós é que julgamos. Às vezes as pessoas não são daquele jeito, mas nós já falamos que elas são e elas viraram aquilo. Aí eu quero te pedir para fazer um exercício. Na sua casa, com as pessoas íntimas, pai, mãe, namorado, marido, esposa, filhos, tenta fazer o esforço de agradar todos os dias durante uma semana a pessoa que você menos consegue agradar. Tenta agradar assim, sem esperar a resposta, mas falar que gosta e aproximar. Você vai ver que o seu cérebro ele começa realmente a fazer aquilo, a obedecer aquele comando. Nós somos seres moldáveis, estou falando muito disso para vocês. Não consigo amar aquela pessoa. Consegue. A questão é essa, consegue. Mas tem que fazer um movimento. Nem que seja na mar fazendo careta, quando a gente fala para a criança, você tem que... É remédio. Então você tem que tomar. Por que a gente não toma? Isso é remédio que eu estou falando agora. Toma o remédio. Fazendo careta. Mas toma o remédio que você vai melhorar. Grande beijo. Até amanhã. Fiquem com Deus. E vamos hoje passar para análise. Fiquem com Deus. Beijo.